vocês? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui de volta a mais uma aula de artes e hoje é dia de revisão. Nós vamos revisar 3 conteúdos que nós trabalhamos até aqui, que foram Renascimento, Barroco e Rococó, e fazer alguns exercíciozinhos para reforçar os conhecimentos que nós adquirimos até o momento em relação a esses determinados assuntos, tá bom? Combinado? Então, hora de trabalhar. Pode pegar material de vocês se vocês quiserem. Caso não, não tem problema, porque aqui vai ser só um bate-papo, fazendo uma revisão, uma recapitulação, mostrando novamente para vocês um pouquinho de cada um desses 3 estilos artísticos, tá bom? Então, vamos. Então, pessoal, continuando aqui, nós vamos dar continuidade, então, assim, definição do Renascimento, lembrando que foi um movimento cultural e artístico que se baseou na recuperação da cultura da Grécia e da Roma antiga. Lembrar que essa foi a definição. E aí, quais eram essas culturas da Grécia e da Roma antiga? Em relação no que tange à arte, à literatura e às línguas, tá bom? Não esqueçamos disso. E aí nós temos também o motivo de por que esse movimento ter se difundido na Itália e por ter começado na Itália. Tinham várias condições que eram favoráveis, tá bom? A Itália estava dividida em vários estados e alguns deles eram muito ricos, né? Então, totalmente favorável a uma expansão, a algumas novidades, tá? Alguns desses estados rivalizavam entre si, né? Eles, no caso, tinha aquela rixazinha básica, uns contra os outros, tá? E aí isso fazia com cada um querer ser melhor do que o outro, entenderam? Essa rivalidadezinha ajudava nesse ponto, tá? Havia muitos mecenas. Lembram que eram mecenas? Mecenas são pessoas que patrocinavam os artistas, tá? Para que eles fizessem as criações. Então, aqui, os mecenas eram homens ricos que ajudavam os artistas, eles patrocinavam obras artísticas. E a abundância de vestígios romanos e gregos que serviam de modelo aos artistas, porque eles faziam um resgate justamente da cultura e das formas corporais gregas e romanas, do que era ensinado na época, e aí foi uma retrospectiva, né, uma preocupação em colocar em destaque os valores gregos e romanos, tá bom? Em síntese, assim, vale lembrar em relação ao Renascimento, tá? Ele era antropocentrista, no caso, o antropocentrismo preza pelo homem como centro do universo, lembrando disso, tá? A valorização do homem no que tange ao individualismo, que nós temos aqui, questão de o homem como centro do universo, a preocupação com os estudos científicos era muito grande, a preocupação com o distanciamento com a questão da religiosidade também foi característica assim, marcante, e isso também nós vamos rever. Mas aqui o interessante o antropocentrismo é um ponto decisivo, tá? Do que tange ao Renascimento, o individualismo, a preocupação com o ser humano, com si próprio, tá? O classicismo, que é o retorno dos valores gregos clássicos e dos valores romanos, tá? E também nas representações e nas pinturas, ok? O naturalismo, também a delicadeza, a harmonia nas composições artísticas, curiosidade científica, isso daqui é super marcante, ficou óbvio, deixa eu dar uma armadinha aqui, ficou óbvio em relação ao Renascimento, né? Renascer para as ideias, para o conhecimento, para as luzes, lembrando que anterior ao Renascimento, a mentalidade era uma mentalidade medieval, e aí o Renascimento já vinha com uma mentalidade mais moderna, rompendo justamente com a Idade Média, tá bom? Curiosidade científica e o espírito crítico, né? Afinal de contas, você tem que ser um ser pensante, crítico, tá? E não apenas aceitar tudo que vem prontinho para você, ok? Nova mentalidade.
nova forma de ver o mundo, né? E desenvolvimento cultural, científico e artístico. É o que ficou óbvio, né? Tivemos também o surgimento da imprensa com Gutenberg, né? A imprensa tornou-se um importantíssimo meio de difusão das ideias e progressos e formas de pensamento, né? Permitindo a publicação de centenas ou milhares de cópias de diversas obras, no caso. Inventada por Gutenberg, obviamente, no período renascentista, século XV, tá bom? Então, assim, dois centros da arte renascentista na Itália, né? Nós vimos anteriormente que, assim, surgiu na Itália, devido às condições super favoráveis, e os centros, assim, ao qual emergiu, não falo emergiu, explodiu mesmo a arte renascentista, foi em Florença, pelo século XV, obviamente, né, sob o mecenato dos Médicis, no caso, os patrocínios dos Médicis, e Roma, século XVI, sob o mecenato dos papas, no caso, o patrocínio dos papas, tá bom? E, então, isso daí também é interessante a gente ficar com isso em mente. Outra teoria importante e assim, muito relevante em relação ao Renascimento foram as evoluções das técnicas de pintura. Nós falamos sobre isso anteriormente, né? E aí, das técnicas de pintura aqui, ó. Em relação às técnicas de pintura, nós temos essa obra aqui para nós termos uma ideia, ao qual a lei da perspectiva na pintura foi utilizada. Nós encontramos aqui pontos de fuga, nós encontramos aqui a linha do horizonte, é isso mesmo, gente, tudo tem aqui. Então, assim, o limite entre o céu e a terra que nós visualizamos é chamado linha do horizonte. A parte central, que é onde o nosso olhar é levado a ver inicialmente, é o ponto de fuga, que fica no meio da linha do horizonte. Nesse caso aqui, está no meio da linha do horizonte. E aí nós vamos ter o exemplo a seguir, como funciona, tá? Então, vamos lá. Olha só, entenderam? Então, funciona assim, dessa maneira. Nós temos aqui a linha, o limite entre o céu e a terra, até onde nossos olhos alcançam. O ponto de fuga que fica centralizado lá no meio, e a gente sabe que é a portinha. Quando nós observamos a obra, como nós vimos anteriormente, a obra por completo, nós olhamos direto para essa imagem central. E depois nós prestamos atenção no que tem no entorno. Então, é proposital, na lei da perspectiva, fazer com que o espectador dirija seu olhar para o elemento principal ao qual o artista deseja que ele olhe. Entenderam? Essa é a técnica da perspectiva. Tá? Conjunto entre altura, largura e profundidade. Conseguir numa superfície de 2 dimensões um efeito de 3 dimensões. Sim, 3D. É o que nós vemos aqui, tá? E isso não é muito fácil de fazer, não, gente. Difícil pra caramba. Essa que é a verdade. Conseguir esse efeito é muito difícil. E aí, na sequência, nós vimos aqui a técnica também de esfumato, que é uma outra evolução do período renascentista, tá? A técnica de esfumato nós vemos aqui com a obra de Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa, tá? Suaviza os contornos na transição da cor escura para clara, tá? Mais uma inovação utilizada no período renascentista com Leonardo da Vinci, tá bom? E aí viemos para características da pintura renascentista, tá? Temos o naturalismo, aqui ó, presença de elementos naturais na paisagem, árvores, rios, rochedos, né, os elementos naturais, preocupação nessa naturalidade, suavidade, racionalismo, óbvio, né, a composição parece enquadrar-se no esquema, tá? E aí, nesse caso, diferente da obra anterior que nós vimos, nós olhamos para a figura principal, que é a mulher, tá? O nosso olhar é direcionado para a mulher, é proposital. Encontrar-se no esquema geométrico, lembrando que a geometria era fortemente utilizada pelos artistas, geralmente uma pirâmide ou triângulo. No caso, nós vemos aqui a forma como a mulher está posicionada e os personagens. Parece uma pirâmide, né? A gente vê aí, ó, observa como parece um triângulo, tá bom?
Equilíbrio, distribuição equilibrada das formas e dos volumes. A aplicação da lei da perspectiva, óbvio que nós vemos aí ó, o efeito de 3 dimensões, uma continuidade da cena após os personagens principais. Tá? Presença de elementos arquitetônicos, pontes, rios e edifícios que nós vemos representados ao fundo. Ok? Temos aqui mais alguns exemplos da pintura renascentista e mais um primordial artista da Renascença italiana, que foi Sandro Botticelli, com a obra Primavera, tá? E na sequência, nós temos mais outra obra de Sandro Botticelli, que é O Nascimento de Vênus, e mais outras características, e aí, no caso, com um detalhe mais reduzido, dessa mesma obra, Nascimento de Vênus, a perfeição com a qual o artista fez o trabalho. Aqui a gente pode ver os detalhes dessa deusa representada, da Vênus, no caso, uma deusa, ok? Tem essa pegada e essa ideia, tá bom? E na sequência de Michelangelo Buonarroti, nós vemos o teto da Capela Sistina, que foi o afresco feito também no período da Renascença, tá bom? E aí, como as obras percorreram tanto do século XV para o século XVI, então, até mesmo o Barroco, porque Bernini, ao realizar as obras da Praça de São Pedro, ele se estendeu, já foi para o período Barroco, né? Foi nessa ruptura, nessa divisão do Renascimento para o Barroco, e aí, assim, fica um pouco confuso a questão da autoria, porque vários artistas colaboraram um pouquinho. No caso do afresco, não. Afresco é Michelangelo e ponto. Não tem conversa, tá? E aí a gente vai para o próximo slide, vou dar uma paradinha. Aqui nós podemos observar a característica da pintura. Olha o detalhe ao qual o Michelangelo conseguiu realizar neste trabalho, tá? Aqui só estamos vendo a feição, tá? Porque Michelangelo, a obra Davi, ela tem cerca de 5 metros de altura, tá? 5,11, coisa assim, nessa linha. E aí nós vemos aqui o detalhe que ele conseguiu fazer neste mármore. É verdade. Neste mármore. É impressionante, né? Como se conseguiu. Lembrando que a pedra mármore é aquela que a gente usa às vezes em soleira das casas, em janelas. Qualquer batidinha errada, pronto, acabou o trabalho. Tem noção de uma coisa dessas? Belíssimo trabalho de Michelangelo. Por isso que ele foi muito aclamado e é lembrado sempre como uma referência de artista assim genial e com uma habilidade absurda. Já que a gente pode ver mais um detalhe da obra, tá? Dá uma olhada na mão. Incrível. As veias. A gente fica chocado, né? E a obra Pietà, que nós também conhecemos, tá? Citando a maravilhosa habilidade do artista italiano Michelangelo. Olha a perfeição com que essa obra é feita, e aí a gente vai ver detalhe também da obra. Olha isso, que lindo! Conseguir essa leveza dos detalhes, e essa é, assim, é uma das únicas obras assinadas por Michelangelo, porque as demais não. E ele só tinha 26 anos de idade. Então, para nem assim questionarem a autoria do trabalho, que é magnífico, tá? Uma característica da arte Flanders, belíssimo, tá? Feita em Florença. Nós temos aqui a obra Pietà, que mostrando assim a fisionomia da mãe que acaba de perder o filho Jesus, e todos os detalhes, tanto da fisionomia dela, como detalhe nós vemos também da fisionomia de Cristo. Olha isso, gente. Que lindo, né? Belíssimo trabalho. Olha esses detalhes, esses contornos. Isso era uma característica das esculturas do estilo barroco, com o retorno do grego clássico,
representado. Então, assim, a preocupação em representar perfeitamente os contornos corporais de forma a dar uma valorizada na musculatura, isso era, assim, um dos pontos principais, ok? Mais uns detalhes, tá? Para a gente poder ter uma ideia. Olha a mão, né, com as chagas e o detalhe da fisionomia. E aqui a última, para nós vermos em um outro ângulo os detalhes da fisionomia de Cristo nos braços de Maria. Então, assim, só mesmo para que nós tenhamos uma ideia de como a preocupação com a arte renascentista foi tamanha na preocupação em representar fielmente a realidade, tá? Característica central do Renascimento. Aqui na sequência a gente já vai para a arte barroca, com alguns exemplos que o barroco surgiu na Itália. Deve-se a uma série de mudanças econômicas, religiosas e sociais ocorridas no período, tá? O grande império cristão começou a fragmentar-se, lembra? Renascimento. Então, contra a reforma, a Companhia de Jesus, a ordem religiosa que objetivava o trabalho dos padres e jesuítas em difundir a fé católica, ok? As características do estilo barroco. Pérola irregular, né? No caso, no nosso material, a gente tem que significa pérola imperfeita, lembrem disso. Vista como exagerada, características do barroco, gente. Não adianta. Exagerada, para causar emoção, dramaticidade, arbitrária e lógica, sim. Extravagante, com certeza. Absurdo e disforme, total. Eram essas as qualificações que os críticos do século XVIII julgavam pertinentes ao estilo. Porque era isso mesmo, gente. Era totalmente, assim, descabido, vamos dizer assim. Descabido, totalmente descabido. E aí nós vamos para a quarta imagem, as características do estilo barroco, que a gente já conhece, né? Dramatismo, movimentos irregulares, tá? Deixando claro, movimentos irregulares, luxo total para mostrar o poder da igreja, que patrocinava, no caso, as construções das igrejas. Lembrando disso, tá? Mostrando que a igreja é muito rica, para que os fiéis voltassem para frequentar esse ambiente rico, lindo e maravilhoso, cercado de ouro. Luxo, com certeza, teatralidade também, porque a Retorno dos Altos também, das apresentações mostrando cenas bíblicas também foram assim marcantes do período barroco, ok? Dinamismo, certo, né? Contraste claro e escuro, nós vimos também. E aí nós vamos ter a oportunidade aqui de ver uma imagem que é representação do estilo da Renascença e uma da representação do estilo barroco, para a gente ver as diferenças na representação dessas pinturas, tá bom? Predominância da emoção e não da razão. Lembra que no estilo anterior, que é o Renascimento do século XV, tá? Que foi até século XVI, e aí depois viemos para o Barroco. Lembram que no Renascimento o principal é a racionalidade, conhecimento, zero emoção, zero. Aqui, não. Aqui, ó, é para te sensibilizar, para te tocar teu coraçãozinho, tá? Para você se emocionar, por você estar naquele ambiente magnífico, de o céu se abrir, os anjos descerem, para ficarem junto com vocês durante a celebração. É assim. E aí a gente vai ter a oportunidade de ver alguns afrescos, tá bom? A prof é assim, gente, relaxa, de vez em quando. E aí vemos assim um exemplo de uma igreja do estilo barroco. As torres, lembram que eu falei em relação às torres?
Essas aqui são perfeitas. Para que ser imperfeitas? Para que uma torre só para representar que não precisava pagar todo o imposto? Não, aqui imposto é balela, paga-se tudo. Aqui mostra-se a riqueza, tá? Maravilha, olha que lindo, olha os detalhes irregulares. Claro, a harmonia em relação à composição, né? Uma torre aqui, uma torre ali, poderia ter uma só. Os contornos que são irregulares nesses detalhes, esmiuçando assim esses detalhes, se nós vimos, é porque essa imagem aqui ela não está tão boa, tá? E aí seria melhor até a gente ver uma imagem com os detalhes mais próximos, mas até no material de vocês tem, tá bom? Então, ó, deixa de preguiça. Eu disse assim, deixa de preguiça, pode dar uma olhadinha. E aqui nós temos a Praça de São Pedro, né, que é a residência oficial do Papa, que é também, assim, atribuída ao artista Bernini, tá bom? Olha o desenho dela, né, todos os detalhes. Então, não é apenas a valorização do prédio em si, que no caso, assim, a posição em que nós vemos aqui seria o prédio ao qual tem até o afresco de Michelangelo no teto da Capela Sistina. Aqui, assim, de frente, né? Como se você estivesse dentro do Vaticano, assim, dentro da capela, olhando, tá? Aqui é o visual de dentro da capela, olhando, tá? E aí você olha a praça. Esse seria o visual. Aqui, no caso, já é uma igreja aqui no Rio de Janeiro, para mostrar um pouquinho da beleza e da remanescência do barroco aqui, tá bom? Ele se estendeu por toda a Europa? Sim, mas aí aqui nós vemos também a representação, porque em cada lugar o barroco ele se difundiu de uma maneira diferente do outro. No caso aqui, por conta, né, do Brasil colônia, ouro, muito ouro, então muitas das igrejas foram construídas com muito detalhe em ouro, tá? Características também do barroco aqui. Então vamos lá, assim, os afrescos eram empregados nos tetos das igrejas, dando a impressão que estávamos a ter uma visão paradisíaca do céu. A ideia era fazer com que o espectador esquecesse que havia um teto de madeira sobre a cabeça e imaginasse que o céu celestial havia rasgado o telhado e vindo com todas as milícias celestes participar das celebrações junto conosco. Essa era a ideia, tá bom? E aqui o exemplo que nós podemos ver, ó, forro da nave da igreja. A nave, no caso, é o teto, tá bom? Não é nave espacial, nada do tipo, não. A nave é o teto, ok? Da nave da igreja São Francisco de Assis, em Minas Gerais. Que lindo trabalho! Olha isso, gente. Que lindo. Belíssimo. Então a ideia do barroco era essa. O céu se abre, os anjos, toda a milícia celeste vem para participar, estar junto, né? Para as pessoas terem essa emoção tocada, assim, vindo assim a flor da pele, né? Quem não quer, né? Quem não quer? Pensa, quem não quer? Né? Estar junto, né? Com os anjos, quem não quer? Eu quero. Não sei vocês, mas eu quero. Eu não quero estar do outro lado, não. Quero estar junto deles. Aqui nós podemos ver exemplos da escultura do estilo barroco. Os detalhes também. Nós já vimos assim que assim, a questão é da torção corporal, do movimento apresentado em relação ao do período renascentista. Aqui os contornos, assim, você tem a ideia da movimentação das roupas, você tem uma ideia da torção corporal, que dá a ideia de movimento das obras. E aqui a gente tem a oportunidade de ver, no caso, o movimento ao qual eu falei, né? Essa torção, essa movimentação, né, das obras, essa preocupação para transmitir emoção, que parecendo que daqui a pouco a obra vai andar, tá bom? Entenderam? Então, assim, aqui nós temos a oportunidade de verificar diferenças entre o estilo barroco e o estilo clássico, contrastes e as sombras. Nós temos aqui duas obras, eu estou no meio de uma delas, deixa eu chegar para cá, duas obras, que é a obra A Criação de Adão, né, que é um fragmento do afresco de Michelangelo,
E uma outra obra que é de São Tomé, né? São Tomé tentando assim, botando o dedo na ferida do Cristo para se certificar que ele realmente está ali, que ele realmente ressuscitou. Porque a ideia aqui é, vocês já sabem da historinha, né? Que no caso, São Tomé tem aquela frase, eu só acredito vendo, aqui. É igual a professora Daniela, só acredita quando vê se o desenho realmente está pronto, porque não adianta falar. Eu só acredito vendo, entenderam? É bem isso. Você sabe que eu sou assim, né? Só, professor, eu fiz o trabalho e o trabalho ficou em casa. Poxa, que chato. Mas aí eu só acredito se eu ver o trabalho. Se eu não ver o trabalho, eu não vou acreditar. Entenderam? É bem isso. Eu não vou acreditar. Só isso. E aí a gente vem aqui começando no rococó, né? Lembra daquele estilo mais leve, mais despreocupado. E aí a gente começa logo de cara com a obra de Fragonard. Olha que show, né? Essa leveza, a representação da natureza, mas infelizmente, gente, não é para qualquer um. É só para a aristocracia, é só para a elite, é o estilo, a arte dos salões é só para a elite. É voltado para quem tem muito dinheiro. Você tem? Então divide comigo, que eu topo, aceito, tá bom? Se você tem muito, eu aceito, né? Tô aqui dando aula para você, eu aceito. Tô aqui trabalhando, gente. Também buscando, né? Então, assim, a ideia do estilo artístico do rococó é justamente trazer essa leveza, mostrar um pouquinho de como é, se você tem, você pode se divertir, você pode aproveitar bastante a vida. E aí, nesses cenários magníficos que tem a preocupação naturalista, assim como lá no Renascimento, mas mostrando que a pessoa tem que ter um certo refinamento, tá? É bem isso. E não é para mim, ok? Porque refinada eu não sou nada. Lembrando a forma como era a vestimenta da época, mostrando justamente essa riqueza dos detalhes, mostrando o design. Ó, lembrando, voltando, lembrando, Rocaille, que é o rococó, estilo artístico francês, que no caso a vigência foi durante o século XVII, tá? Então, ó, estilo alegre e elegante, gosto da alta sociedade aristocrática e burguesa, no caso os novos ricos, movimento artístico que irradiou de França para o resto da Europa. O centro intelectual artístico foi na Europa, tá bom? E aproveitando para lembrar, já que eu falei sobre o significado da palavra, que foi na França, tem a ver com a incrustação de conchas em grutas, tá? Então, assim, elementos naturalísticos, rochas, conchas, flores, procurando obter efeitos artificiais grotescos ou inquietantes, né? A questão aqui é uma ousadia, só que com finesse, com uma delicadeza, tá bom? E óbvio que a decoração seria no estilo do reinado do rei Luís XV. Então foi do rei Luís XV a rei Luís XVI, tá bom? Durante o reinado. Aí aqui nós temos uma ideia de como era o estilo dos móveis, né, do mobiliário que decoravam de mobiliário que decorava esses salões. É porque eu acabei pausando para poder passar para o outro slide, né? Então é por isso, tá? Umas pausas é porque eu estou pausando para ir para os outros slides para poder continuar. Já que no que tange à arquitetura rococó, a ideia é que o plano central das habitações temos o salão principal, em torno deste estão as salas secundárias e a biblioteca. O segundo piso, divisões privadas, divisões baixas, pequenas, independentes e arredondadas, claro, para poder atrair o olhar, né? Aquele cuidado harmônico. Pavimento em parquet,
tá? Interior iluminado, portas e janelas, espelhos, candeeiros e lustres, paredes com decorações exuberantes, com cores claras, molduras douradas, telas, tapeçaria, frescos, relevos, afrescos, relevos policromados, bem coloridos. Lembra do conteúdo cor? Pois é, policromia, muitas cores, tá? Então, os efeitos policromados, tá? Então, policromados, mas nos tons pastéis, aqueles tons bem bebezinhos, aqueles tons bem suaves, tá? Não esqueçam disso, tá? Que isso também é uma característica principal da pintura do estilo barroco. Enquanto lá do Renascimento os tons eram claros, sim, tá? Mas era a questão da inovação aqui, a técnica de tinta a óleo foi uma inovação do período da Renascença. O esfumato, clareamento, foi uma invenção, que no Barroco foi assim intensificada na maneira como havia a execução da pintura. Então, no caso, claro e escuro foi fortemente no período Barroco, tá? Os sombreados no período Barroco. E havia só como se fosse um feixe de luz para você prestar atenção no elemento principal. Enquanto no Renascimento nós tínhamos a técnica de perspectiva, a professora começou a falar exagerado, a técnica da perspectiva, ao qual apertou o botãozinho, gente, já era. Na técnica de perspectiva, calma. Na técnica de perspectiva, a preocupação em representar ponto de fuga, os elementos para a gente prestar atenção primeiro no ponto central, que era o ponto de fuga, no Barroco, tem a questão da luz e sombra, ao qual o feixe de luz, e aí você percebe o feixe de luz clareando e o sombreado no entorno. O que nós não vemos isso no Renascimento, tá bom? Aqui a gente está falando de arquitetura. E também tem a questão dos afrescos anteriormente, tá? Então, assim, os tons aqui já são mais coloridos, né? Não tanto nos degradês. Tem os degradês? Tem. Mas não da maneira teatralizada como no Barroco. Quando eu falo teatralizada, para poder causar uma emoção, tá? Para poder ter aquela questão do mistério no ar. Que as pinturas, elas tinham essa preocupação para te sensibilizar, causar uma emoção a você. Então, no caso, tinha aquele ar de mistérios, tá? O Barroco era bem nesse nível. Aí aqui mais umas características do rococó. Aí nós vemos aqui os arabescos e estuques na representação de todo o ambiente, tá? Softos com pinturas em trompe olhel, diferentes entradas de luz, estatuário, movimento galantes, tá? Espelhos para ampliar o espaço, ok? Tá, eu tenho aqui em casa espelhos para poder dar aquela ideia, para poder ampliar o espaço. Falam também que é Feng Shui, mas enfim. No meu caso não é Feng Shui. E aí vamos para características da pintura do estilo, rococó. Gente, não sei se vocês estão ouvindo um barulhinho de tu, que tá aqui, tá me incomodando. Mas enfim, vamos aqui, as pinturas do estilo rococó. Bora lá. Em relação à pintura, século XVIII, tá? Maneira nova de ver, né? De viver, alegria de viver, né? Sentir, prazer de viver, emoção, causar emoção. Vamos lá. Temas: cenas pastoris, que são cenas do cotidiano, festas galantes, tá? Retrato histórico, sereno, burguês, psicológico. Nós vemos aqui a fisionomia dessa personagem, gente. Olha que linda. Delicadeza. Lembrando que na época não se fazia sobrancelha, tá? Por favor, sem esses detalhes. Temas tratados de forma ligeira e superficial, com referência a deuses e a pequenos cupidos, que são os anjos do rococó, aqueles anjinhos rechonchudos que é apresentados. Muito lindos. Os anjinhos. E eu não separei anjinho para vocês, infelizmente. Deixa eu voltar aqui para o centro da
tela para olhar bem fixamente para vocês, para ver se vocês estão prestando atenção. Bonitinho! Então, nós estamos na 40, vamos para... E aí, assim, aqui, dá para vocês terem uma ideia. Olha que cena fofa, no caso, os amantes. Que coisa, romance no ar. Olha que delicadeza, ele, né, com uma pombinha aqui na mão, né, o ambiente claro. Olha que delícia de lugar. Ai, você está confortável. As vestimentas também chiques. Para a época, gente. Para a época era chique. Para a época essa roupa aí. Para a época era assim. Não era aquele Nikezinho, não era o bonezinho, não. Na época era dessa maneira. Aqui, ó. Composições rítmicas, exuberantes, tendência e decorativa. Isso daí é composição, a decoração, né, a preocupação com a decoração. Isso nós vimos quando teve a representação da arquitetura do estilo rococó. Os ornamentos assim mais ricos, os tons pastéis também, né, azuis, rosas, brancos, tá? Relacionados com o mundo marinho, conchas e ondas, e as tonalidades, assim, muitos dos azuis, assim, nos tons em pastéis. Ah, eu tô de azul, gente, foi por uma casa, porque é o uniforme da escola, tá bom? Jadian Tom criou este trabalho magnífico que nós vemos aqui, pintores franceses, tá? Mostrando a paisagem, a representação da paisagem novamente naquelas tonalidades ao qual eu já deixei claro para vocês, ok? Assim, cenas mitológicas, teatralidades próprias do estilo rococó, aliadas à ansiedade e tristeza do barroco. Aqui já foi numa ruptura de um estilo para o outro, tá? Porque um estilo vem em oposição ao anterior. No caso rococó, em oposição ao barroco. E no caso barroco, em oposição ao renascimento. Aí finalizamos com a obra que deu início a esse material para nós lembrarmos, né, Balanço, no caso de Honoré Fragonard, para vocês verem a delicadeza, a leveza e a alegria representada nas expressões dos personagens, né, aqui desse estilo mais leve, mais alegre, né, mas de muita tranquilidade. Pessoal, aqui eu não separei conteúdo do cores e círculos cromáticos, tá? E aí eu aproveito para lembrar que das cores que nós tivemos, primárias, secundárias, terciárias, mas a terciária eu deixo até de lado, tá? Mas as primárias e secundárias a gente tem que ter em mente. Lembrando também sobre cores quentes, cores frias, tá? Cores pastéis, né? Os tons pastéis, as cores pastéis. Nas cores quentes, ali temos o vermelho, o amarelo e o laranja. Nas cores frias, nós temos o azul, o verde e o violeta, né? Tá? Em alguns casos, lavanda, tá? Que é o lilazinho, tá? Primárias, vermelho, amarelo e azul. Secundárias, laranja, verde e o roxo, tá? Então, nós temos aí esses estilos, essas três tonalidades. Monocromia, uma única cor, com sua variação de tonalidades, nós podemos utilizar como exemplo essa obra de Fragonard, porque nós visualizamos aí o verde do tom mais escuro, logo com acréscimo de preto, indo para o mais claro, né, com o acréscimo de branco. Então, temos aqui uma variação da tonalidade verde. Se temos uma variação de uma única cor, se chama monocromia. Se temos a variação muitas cores, se chama policromia. Fechou? Então, ó, hora de fazer a questão. Gente, acharam o quê? Agora é hora de fazer a questão. Vamos testar os nossos conhecimentos. Tudo que a gente aprendeu sobre esses três estilos, mas em relação às cores, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.
e